Você descobriu que o Maduro preparou uma cilada para o Lula no encontro que vai haver na semana que vem na Rússia dos chefes de Estado e de governo dos chamados BRICS, né? Os países emergentes, que alguns já emergiram faz tempo, como a China, Isso, mas ainda isso. tem a Rússia, a África do É. Sul, o Brasil, agora tem Venezuela também. Qual é a cilada que o Lula vai ter que evitar lá na Rússia? Pois é, essa história do Lula com a Venezuela, enfim, se revelou como aquela música. Não era amor, era cilada. Vamos lá. A Venezuela está articulando com a Rússia e com a China um lobby para os BRICS reconhecerem a eleição do Maduro. Isso é um problema Opa, para o Brasil, né? Essa pipinaço, cúpula, né? pipinaça, essa cúpula vai acontecer de terça a quinta da semana que vem em Kazan, lá na Rússia, e é uma casca de banana para o Lula. A pauta oficial do BRICS é alternativa ao dólar como moeda nacional. Eles vêm discutindo isso há muito tempo, foi tema da reunião do ano passado, será tema dessa e será tema da reunião do ano que vem no Brasil. Critérios para as novas parcerias, né? O BRICS cresceu, né? G20, Oriente Médio, conflito se expandido no Oriente Médio, e Ucrânia, porque a Rússia tem parte direta nisso, e Brasil e China têm uma receita que o Zelensky, presidente da Ucrânia, rejeita. Mas a Venezuela está trabalhando para ver se ela surge naquele comunicado final, em que todos têm que ir. No BRICS funciona tudo, tem que ser por consenso, né? Então, o Brasil tem poder de veto. Se Lula quiser falar, eu não reconheço, isso aí fica fora do comunicado. Mas haverá tentativa, já está em curso, com China e Rússia, a diplomacia, a chancelaria venezuelana tentando, fazendo lobby para reconhecer o Maduro. Por quê? Porque isso ajuda o Maduro a fazer mais acordos comerciais, joga mais água na fogueira, enfraquece mais a oposição, torna a situação uma situação E, de salvo fato. engano, tanto China quanto Rússia cumprimentaram o Maduro pelo Já resultado da eleição. reconheceram. Você não está enganado, não. Está coberto de razão. Já reconheceram. Então, Quer dizer, é, é só o Lula ali é só o Lula. É. que Como é que vai está o que BRICS pode hoje? estragar a festa. E daí como é que É, faz? É poder de veto? É que nem Conselho de Segurança, não? é que nem Conselho de Segurança. O Brasil tem poder de veto. Como é que está o BRICS hoje? O BRICS original eram 5 países, né? Aquele acrônimo em inglês, BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? O S de South África, África do Sul. Agora, com a expansão que houve na última reunião, você tem nos BRICS os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e o Irã. A Arábia Saudita está convidada, mas os Estados Unidos, com os quais a Arábia Saudita tem relações muito próximas, faz lobby para evitar a entrada da Arábia Aí você Saudita não nos convida a BRICS. Arábia Saudita e Irã para a mesma festa, né? Não, mas a Arábia Saudita e o Irã, antes da coisa recrudescer agora na região, estavam num caminho de alguma convivência, Zé. Houve avanços nessa relação, até passando pela própria coisa dos BRICS, pela coisa do desenvolvimento do bloco, né? E tal. E se lembra que a Argentina foi convidada no governo Fernandes, Não mas o quis? Javier Miller. Não, o Fernandes topou, mas o Miller, Sim, mas a é, Argentina o não. Miller, Miller não quis, né? Então, assim, o Brasil, o Lula, ele tem credenciais democráticas. Nessa relação com a Venezuela, o Brasil o tempo inteiro se comportou com responsabilidade. Houve o acordo de Barbados. O Brasil tem autoridade moral, sim, para falar sobre o que aconteceu. Não é invasão da soberania da Venezuela, não. O Maduro topou um acordo e o Maduro recuou desse acordo. Né, Zé? A gente tem que entender o seguinte, Zé. O Lula sofre muito desgaste na política interna com essa questão da Venezuela. O Boulos da campanha aqui já se livrou disso, mas outros candidatos progressistas sofrem. O Mauro Vieira está convocado para ir ao Senado na Comissão de Relações Exteriores lá. Convidado, convocado. É um requerimento do Ciro Nogueira, da oposição. Para falar do quê? Falar de Venezuela. Ia ser nessa quinta agora, dia 17. Mas foi adiado porque o Congresso está em ritmo de eleição. Não, E o Bolsonaro. e para o BRICS também, cada reunião do BRICS foi muito conveniente, né? Porque já pensou, ele vai lá, fala uma coisa, o BRICS decide outra, tá vendido, né? Tá vendido. O bolsonarismo usa muito nas redes sociais contra o Lula e contra os candidatos progressistas, né? Faz guerra cultural. Ô, Zé, a gente já falou disso. Você acha que foi quem falou isso primeiro aqui no programa? O Maduro fez na Venezuela o que o Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil. A Venezuela hoje é um regime militar. A Venezuela é de esquerda, Zé, não tem nem mais o verniz. Esse procurador-geral da Venezuela deu uma entrevista essa semana aí, o Tarek Saab, falando que o Lula era porta-voz da CIA, que o Lula saiu diferente da prisão, que o Boric era
porta-voz do Departamento de Estado, uma coisa quase de doida. A chancelaria da Venezuela divulgou uma nota falando, ó, é a opinião dele, mas esses cidadãos é quem está por trás de Sim, ofensivas contra os direitos humanos na Venezuela, que pressionou a oposição. O Lula já fez tudo o que podia pela Venezuela, Zé, até demais, sabe? Acho que o Lula tinha que mudar a posição dele. Sem as atas, nada feito com Maduro. Reconhecer que a relação é importante, que ele não vai fazer como o Bolsonaro, não vai fechar embaixada, vai manter uma relação com o Estado da Venezuela, mas que ele não reconhece a vitória do Maduro. É importante que o Lula diga isso. E ele vai ser cobrado. Se ele disser isso antes da viagem para os BRICS, ele já cria uma vacina contra a Venezuela. Não vai romper relação com a Venezuela, não é romper relação, reconhece o Estado venezuelano. Mas nós não vamos reconhecer, o Brasil não tem por que reconhecer as uhum, eleições na Venezuela, porque o resultado lá foi fraudado. As atas não foram mostradas, o Centro Carter já mostrou o que tinha lá, a oposição apostou no processo, confiou no Brasil, o Brasil com outros países foi avalista e o Maduro foi quem quebrou o acordo. Portanto, essa casca de banana está uhum, armada para o Lula nos BRICS, o Lula está avisado, né? tá. Cai O, se quiser. o Kennedy, enquanto você conta os caracteres aí da sua síntese, vou só ler duas opiniões aqui. Uma do Tá? Fufuca Cacildes, veta isso, Lula, enfático. O Fufuca sem subterfúgios nem ironias. E o Danilo Sotero Rogério diz: impressionante que ainda tem gente na esquerda defendendo Maduro. É só trocar umas palavras-chave do bolsonarismo que fica a mesma coisa. É isso, é isso. Infelizmente é o que E, aconteceu. A gente sabe que a Revolução Chavista lá atrás foi uma coisa, teve importância, o que era a oposição na Venezuela naquele tempo, o que foi. Mas o que aconteceu agora é injustificável para quem tem as credenciais que o Lula uhum, tem. Ô, Zé, o Lula podia ter ido para um terceiro mandato, depois dos dois primeiros mandatos dele, não foi. O Lula aceitou uma prisão ilegal. O Lula ficou fora da eleição de 2018 numa canetada, né? Que não tem que ter compromisso. O Maduro está muito mais próximo do Bolsonaro do que o Lula está hoje. Tá? Então, sim. essas relações afetivas, elas têm que ser pesadas. É o que eu acho. A síntese é a E qual é seguinte: a sua síntese? Venezuela quer que BRICS reconheçam o Maduro e arma cilada para Lula. É aquela coisa, não era Beleza. amor, era cilada, como diz a música.